Olá, eu sou o William Matos, CEO da Vitro Educação, e hoje nós estamos aqui para descobrir mais algumas boas histórias de pessoas que fazem verdadeiramente a Vitro Educação acontecer. E hoje eu estou com a Marcilene, nossa supervisora comercial de trade. Uma alegria e um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que alguns ficam um pouco nervosos. Sim, mas você não, tá tranquilo. Eu sei que você tem uma história maravilhosa com a gente, então seja muito bem-vinda aqui conosco. Ai, obrigada, a honra é minha, né? Nervosa, imagina, não tô nervosa não, imagina, roí todas as minhas unhas. Mas obrigada pelo convite. Legal, muito bom. Eu sei que você tem uma história incrível de vida, uma história incrível também aqui junto conosco na Unicesumar, agora Vitro. E eu queria conhecer um pouquinho da tua história. Será que quando você era bem pequena, jovenzinha, você pensou em fazer aquilo que você faz hoje? Pensou que trabalharia numa empresa de educação? Ou isso nunca passou na sua mente? Como é que foi isso, até você chegar até aqui? Depois nós vamos falar sobre o período de estar aqui. Então vamos lá então. Quando eu era embrião, brincadeira. Não, nem pensava, né? Mas você podia não pensar. Mas eu sei que quando você era embrião já tinha alguém que pensava. Sim, muito bom, é verdade, com certeza, com certeza. Bom, vamos lá, a Marcilene, né? Eu não pensava em trabalhar em educação. Eu sou filha caçula, meu irmão, minha irmã do meio e eu somos 3 filhos. A única que fez uma graduação, que se formou, fui eu, né? Porque a minha mãe, não, filha, você tem que fazer aquilo, né? Meu pai é borracheiro, minha mãe é do lar, então ela, filha, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E aí eu, né, tentei fazer o EM no começo, tentei fazer umas 4 vezes o EM, não consegui. Aí ela falou, vamos fazer na Unicesumar e tal, que na época era, né, nossa. E aí foi, né, assim, comecei a trabalhar bem nova, com facção, sabe, quando fazia roupa assim, que tirava a linha, comecei a trabalhar ali. Depois fui como babá também, então trabalhava de dia nisso e depois ia como babá. E aí aos poucos foi indo, aí eu comecei a ter o dinheirinho lá e aí minha mãe falou assim, eu te ajudo a pagar uma faculdade. E bora lá. E aí eu fiz, né, administração com ênfase em marketing. E assim, foi surgindo as coisas. Eu trabalhava depois na agência de modelo, agência de eventos, que eu gostava bastante. Mas aí faliu, não deu certo. E depois, assim, depois de uns 6 meses, mais ou menos, me chamaram, eu fiz entrevista em outros lugares, me chamaram para a Unicesumar. Mas eu pensei, mas gente, eu já me formei aqui, mas o que será que, né? Será que eu estou devendo alguma coisa? Será que, né, o que está acontecendo? E aí me chamaram para fazer entrevista e depois de 15, não, aí eu tô aqui há 15 anos, vai fazer 16 anos. 16 anos, isso que eu ia perguntar para que as pessoas soubessem. Era um bebê. Há 15 anos trabalhando aqui conosco. Imagino anos. que já viu de tudo, já passou por tantas transformações, uma jornada incrível aqui. Conta para nós um pouquinho como é que foi então agora esses 15 anos, até esse período que nós estamos aqui hoje. Quais foram os desafios, as lutas, as oportunidades? Como é que foi esse processo de crescimento que você teve aqui dentro, profissional e pessoal, para nós? Cara, sim, quando eu entrei aqui na Unicesumar, porque ele já era grande, né? Há 15 anos atrás. Eu lembro que era ali no bloco 6, o marketing comercial, numa salinha pequenininha, né? E aí tinha até o design, o comercial, o marketing, tudo junto, assim, eu vi crescer a Unicesumar. Aí o bloco 11, o bloco 10, então a Unicesumar faz parte da minha vida, assim, 100%. Porque eu vi crescer, sabe quando você vê igual criança crescer assim, ó, vai crescendo, vai surgindo medicina. Quando surgiu a medicina, parecia que, nossa, medicina, a primeira prova de medicina, aquele movimento, aquela segurança, não sei o quê. Então, assim, a Unicesumar, ela faz
parte, assim, 100% da minha vida. Muita gente eu vi, eu conheci aqui, muita gente, muitas risadas, né? De pessoas aqui, de departamentos que abriram, saíram para o outro lado. Então, é muito legal. Te vem algum momento, uma história marcante, uma história engraçada, algo que foi muito difícil? Pode ser qualquer coisa, fique à vontade. Que eu até tinha um vestibular que deu errado, um trade que não foi como teria que ser. A gente passa por essas coisas, bastante perrengue. Isso tem que falar, né? Tem, pode contar, o povo quer saber. Adora o perrengue, pessoal. É assim, perrengue sempre tem, né? Assim, de algum evento que a gente pensa bola de um jeito que assim, a gente pensa que é para fazer tal coisa, tal, chega na hora, não acontece. E aí, uma outra coisa que eu até comentei também, estava comentando esses dias, que bem no comecinho tinha a Kombi aqui, aí a gente ia de Kombi para a fazenda, mó feliz, sabe, assim, cheio de coisa da Kombi, a café, era pão, né, que tem a fazenda, e aí eu, mais umas 3 pessoas do comercial, o pessoal dirigindo, a gente ia de Kombi, assim, mó feliz, e chegava lá na fazenda que tinha, né, sempre teve o dia de campo. E aí, à noite, a gente ligava a luz da Kombi para montar, aquela escuridão. A gente atolava. Nossa, mas era divertido, sabe? Assim, é bem divertido. Porque a gente, era uma família, né? Assim, uma família. Então, assim, tem várias coisas. Pessoas que casaram, que a gente conhece. Amigos, desde quando eu entrei aqui, que a gente ainda é amigo. Visita e tal. Ou seja, é nessa hora que a gente tem a certeza, né, que aquilo que a gente vive no nosso trabalho com o tempo, quando a gente carrega essa paixão, esse sentido de propósito, se torna na nossa vida, né? A Marcilene da Unicesumar, ela vive isso, né? Lá fora você deve ser reconhecida assim, né? Nossa, você falou uma coisa muito legal. Não é a Marcilene Paulino? Não. É a Marcilene da Unicesumar. As pessoas até brincam, patrimônio histórico. Tal patrimônio histórico. Patrimônio histórico daqui da Unicesumar. E nessa hora que a gente vê que essa cultura que a companhia tem, estabelece, ela se torna nossa. Né? Você não precisa mais de alguém para poder falar sobre isso, né? Porque quando a gente carrega isso impacta a nossa vida aqui e fora daqui, né? Que as pessoas não reconhecem desse jeito, né? É bem isso. E assim, é da família. Se alguém falar mal da Unicesumar, como assim? Não é assim, não é e assim, se for, eu quero saber e eu vou lá ajudar a melhorar isso daí, né? Bem isso. Agora, a gente está falando disso, Marcilene, e a gente sabe. E a ideia aqui desse bate-papo aqui é falar de cultura, falar dessa transformação, falar da Vitro. E a gente passou por um processo. Eu sei que não foi fácil. É verdade. Como é que foi para você naquele primeiro momento, saber da combinação, algumas mudanças que iam acontecer? Porque ao mesmo tempo eu tenho uma informação aqui que você já até foi agora lá nas unidades, se eu não me engano, da Unicel, está conhecendo, está entendendo, vai levar ideias para lá, ou seja, amanhã vai também conhecer uma nova cultura, trabalhar a cultura que tem aqui hoje para a gente construir aquilo que eu falo de uma nova cultura, que é a cultura da Vitro, hoje com essas 2 marcas, amanhã com mais marcas, mas no primeiro momento é um pouco dolorido e foi para um monte de gente, então não tem problema falar aqui. Como é que foi para você? Dolorido? Dolorido? Nossa, põe dolorido nisso. Tipo, porque eu sou da família, entendeu? Unicesumar. Como assim? Vocês vendem assim, nem fala nada comigo, entendeu? Foi bem difícil. Foi bem difícil, assim, a gente tem que entender como é que vai ser, como que funciona. Ai, meu Deus, e será que vai mudar alguma coisa? Foi difícil. Foi dolorido até a gente começar a entender como é que funciona essa junção, a Vitro vindo. E aí você começa a conhecer o pessoal da Uniaselv, igual você falou, que eles precisam também da nossa ajuda e a gente precisa deles, porque é uma troca, né? É uma troca de experiência. E como você falou, eu fui para lá e conheci algumas unidades lá de Santa Catarina. Tem muita coisa boa deles, né? Que a gente consegue trazer para cá, para estar melhorando, porque assim, é um aprendizado, né? Unicesumar é aprendizado, e aí a gente vai aprendendo cada dia mais. E assim, a gente
eu continuo aprendendo muita coisa. Às vezes ainda fica com aquela coisinha assim que tem que melhorar e tal. Mas assim, aquele medo, aquela insegurança já passou. Já passou, né? Mas foi difícil, William. Viu, pessoal? Todo mundo tem, faz parte. É de todos nós. As pessoas perguntam para mim, William, e você? Eu falei, eu também fiquei com medo. Eu também estava cheio de preocupações. Eu tenho até hoje muitas preocupações, mas são essas preocupações que eu falo que tem que mover todos nós a continuar crescendo, com disposição de aprender e principalmente de buscar essa melhoria, né? Eu falo que se não fosse o tamanho dos desafios que hoje a gente tem, talvez a gente estaria acomodado, estaria numa zona de conforto e não, né? Essa combinação nos tirou todo mundo, não que existia zona de conforto, mas nos tirou de uma posição e fez todo mundo ter que se adaptar, todo mundo ter que ser resiliente, aprender, conhecer pessoas novas, como você mesmo disse, conhecer lugares novos. E sempre quando a gente tem essa oportunidade, a gente aprende muito, né? Porque às vezes a gente está tão envolvido num processo, a gente acredita tanto sobre tudo aquilo que a gente faz, que a gente precisa sair desse local para enxergar algo diferente. Se alguém vir aqui e falar, olha, faz diferente, não, tá dando certo, mas quando a gente se movimenta, quando chega alguém diferente, eu vejo que é esse processo que a gente está passando e realmente estamos aqui esse mês completando 2 anos dessa combinação. Eu vejo que hoje o olhar é outro, né? Eu acho que a Uniaselv e a Unicesumar, como Vitro Educação, hoje são 2 empresas que estão alinhadas, tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver, mas sem dúvida nenhuma, tudo isso só vai ser feito por pessoas, né? E entender isso, como você falou e viveu, é muito bom. Me falaram também aqui que uma das coisas, a gente vai mudar um pouquinho de assunto aí, que você gosta de viajar. Gosto, sim. Eu acho que todo mundo que deve estar aqui ouvindo a gente, a grande maioria das pessoas gosta de viajar. Me fala um pouquinho sobre isso. Amo viajar, gosto muito de viajar, já fui para alguns lugares, assim. Mas é outra coisa que eu gosto, em cada viagem, é missões. Amo missões, já fui para a África 2 vezes. Já fui para o Peru fazendo missões e passeios, eu fui para alguns lugares, já fui para Disney, né? Já fui para Miami, então já fui para alguns lugares. Amo viajar, fala em viajar. Se você quiser uma companhia para viajar, olha aí, já pode chamar, mas eu quero saber um pouquinho mais dessas viagens aí missionárias. Me conta uma na África que você foi, o que você foi fazer lá? Fui na África. Qual o trabalho que você foi exercer lá? Tem uma sede da Jocum lá na África. Né? Então fui junto com os meus pastores para lá e a gente foi com um pessoal da igreja, né? Umas 15 pessoas. Lá nós fomos para uma comunidade bem carente, né? E assim, que tem muita violência, muita questão de prostituição, abuso e muita criança, e elas são carentes de carinho, de amor, de alimentação, né? Então, nós fomos lá, ajudamos lá um pastor que está lá, o pastor Fulham, numa dessas comunidades, e aí a gente brincou com as crianças, a gente deu um pouquinho de amor para eles, né? Porque eles te olham assim com um olhar tipo, eles estão aqui. E mesmo com todas as coisas que eles têm, as dificuldades que eles têm, eles te olham com um sorriso tão lindo, entendeu? E aí a gente para pensar, como nós somos pequenos, a gente às vezes dá valor a tantas coisas tão supérfluas, sabe, assim? E aí aquelas crianças, aquelas pessoas, nós fomos lá, nós fizemos um dia da mulher, com as mulheres que estão lá, que elas são muitas vezes abusadas ou trabalham na roça, bebem, né? Muitas bebem, né, para esparecer, digamos assim, né? E aí nós fizemos um dia da mulher, falando da importância que é a mulher. Fizemos um dia de beleza, com maquiagem, pintamos a unha. Então assim, às vezes a pessoa acha que é tão pequeno isso, né? Mas é de tanta importância para essas pessoas que às vezes não tem, entendeu? Então assim, eu amo muito essa questão de missões, de estar, de ajudar, de estar presente. Então é uma das coisas que eu amo, né? Viajar e missões. Você falando isso, eu fico muito contente, né? As pessoas conhecem um pouco a nossa história, conhecem às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas
O ano passado eu tive um dos meus filhos, o Moisés, que ele também foi fazer missões na África. Ele ficou lá 45 dias num orfanato, e ele e um amigo dele, 2 jovens de uma instituição também, da Rede Baker, e ele falava isso: pai, as pessoas aqui não têm nada, mas elas são muito mais felizes. Da pessoa mais simples que possa ter, do nosso convívio que a gente conheça, mas elas carregam um amor, uma alegria, um sorriso no rosto. E eu lembro até hoje, você falando isso, ele mandou um vídeo, tinha dado uma enchente na região que ele estava ali, tanto que as casas são altas, é comum dar essa enchente. E eles ficavam felizes quando dava enchente, porque os peixes saíam dos rios e vinham para esses lugares. E a hora que foi abaixando, ele filmou as crianças, eles correndo naquelas águas para pegar o peixe. E a hora que eles pegavam, eles levavam para a cozinha, porque era a única chance deles comer uma proteína quando dava enchente. Porque eles não tinham proteína na mesa. Então a alegria que eles tinham de poder, e eles pegavam os peixes, abraçavam e saíam correndo. Ou seja, aquilo que vinha para destruição, trazia uma alegria. Né? E essa é a alegria que eles carregam, né? Esse é o impacto, né, do sorriso. E o meu filho fala o quanto ele se sentiu amado naquele lugar. Ele também deu aula de inglês, ensinou as crianças a jogar bola, fez de tudo um pouco lá, serviu limpando. E a gente vê que todo mundo pode contribuir, todo mundo. Não é uma questão de você ter um dom, a gente sabe que tem vários trabalhos como esse, onde você vai lá, você é um profissional da saúde, ajuda também, mas você está lá, dando do seu tempo, para eles é o suficiente, é transformacional, né? E a minha filha também ficou 1 ano no Ministério do Unamis, morando numa fazenda, e 4 meses ela fez missões também fora do país. E isso mudou muito a cabeça deles, né? Eu acho que esse tipo de viagem, e eu falo isso tranquilamente, independente daquilo que você crê, que você acredita, tem tantas missões, né? E a gente é uma empresa hoje que se preocupa com SG, tem o trabalho social, e eu acho que o ser humano tinha que ter isso, né? E você não precisa ir para longe, claro que por uma experiência dessa, África, outros países, é sensacional, mas aqui do lado da nossa cidade, aqui dentro da nossa cidade, existem pessoas que estão precisando de um abraço, de um conforto, de uma sopa, de um carinho, de um recurso, ou seja, todo mundo pode fazer algo a mais. Então, quem sabe aí a gente estimula isso ainda mais, como Vitro, e a gente tem o poder de levar ainda a educação para muitos lugares, né? O nosso trabalho em si como educacional, ele já faz e leva essa transformação. Eu falo que esse é o privilégio que a gente tem, né? Porque a gente muda a vida das pessoas, como também essas viagens mudam a gente e muda o outro, né? Bem, isso mesmo que você está falando. E essa questão de missões, é igual você começou, não precisa ir para a África ou para outro lugar. Até mesmo aqui dentro da instituição, às vezes a pessoa precisa só de um sorriso, um bom dia, já muda. Então, assim, essa questão de missões não é só para fora, é dentro mesmo, né? Daqui dentro de casa. Às vezes em casa você nem fala bom dia, você nem fala nada. Um bom dia, um oi, tudo bem? Um sorriso. Né? Até porque você é reconhecido por esse sorriso, pela alegria que você carrega, né? Da onde, assim, mantém essa alegria todos os dias? Porque não é fácil. Vamos ser sinceros, todo mundo sabe que não é fácil. Não, às vezes a gente... Mas aí a gente volta. Mas a minha vida, ela é guiada por Deus. Então, assim... Ele sabe, de vez em quando eu falo com ele, né? Deus, olha aqui, assim. Vamos, filha, bora lá. Né? E assim, é o dia a dia, né? A gente corre atrás, aí a gente luta, a gente cai, a gente levanta. E é um dia atrás do outro e é Deus que me guia. A alegria do Senhor é a nossa força e não faz a gente desistir sempre, né? Sim. Marcilene, muito legal. Se a gente olhar para frente, já vi um pouco aí, percebi um pouco desse teu sonho aí, mas profissionalmente, como pessoa, o que você ainda almeja ali? O que você quer alcançar? O que você sonha? O que você quer realizar ainda dentro do seu propósito? Ainda que eu quero realizar? O que eu almejo? Crescer profissionalmente ainda. E mais pra frente ter a minha estabilidade financeira para fazer o que eu amo, que é
sonhos, né? Então, ter essa liberdade financeira, claro, né? Você não vai ter, né, nossa, bilionária, trilionária, mas a gente não precisa de muito, né? Para ajudar o próximo. Então, assim, eu me estabelecer, né? Essa questão profissional e aí ter a minha estabilidade financeira depois, para que eu possa continuar aí o propósito. Bom. Legal. E se a gente pudesse deixar um último recado para todo mundo que está nos ouvindo, uma lição, algo que você gostaria que as pessoas entendessem, conhecessem mais da Marcilene ou alguma coisa assim, qual seria esse? Essa é a tua oportunidade de deixar. Bora lá. Meu Pix. Ai, brincadeira. Brincadeira, gente. Assim, as pessoas sempre perguntam pra mim: Marcilene, 15 anos na Unicesumar, meu Deus, é muito tempo. E aí, pode ser até um chavão aí, né? Mas assim, faça o que você gosta. Porque eu tô aqui porque eu faço o que eu gosto. Eu não sou uma pessoa que fica dentro de uma sala, de um lugar fechadinho, assim, no computador. Não, a Marcilene gosta de voar. A Marcilene gosta de ir lá na Uniaselv ver pessoas. A Marcilene gosta de ir lá nos eventos. Então, assim, eu faço o que eu gosto. Então, assim, faça o que você gosta. E tem uma meta, tem um objetivo e corra atrás dele. Porque aí tudo vai linkando, né? E, assim, como cristã, creia em Deus, que Ele vai te guiar para todos os locais aí. Muito legal. De acordo com o caminho que Ele percorreu para você. Muito bom. Obrigado por o bate-papo, obrigado por essa alegria e essa consciência que você carrega, tão importante nos dias de hoje, né? Tive esse rápido bate-papo, assim tem sido, até para que você não deixe de assistir nenhum episódio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, hoje aqui com a Marcilene podemos aprender lições, primeiro da importância do poder da educação, né? Tua mãe lá atrás entendeu que esse era o caminho, né? E fez um esforço gigante junto com você, sabendo que a educação te abriria portas e ela seria essa mola propulsora que te traria onde você hoje conseguiu chegar e sem dúvida nenhuma você ainda vai chegar, né? E dentro desses ensinamentos, né, ao mesmo tempo vem as dificuldades, as lutas, as mudanças, mas você mesmo disse que a troca de experiência, ter ido lá na Uniaselv, conhecer novas pessoas, novos processos, novos projetos, também fez você retornar e ver, poxa, tem coisa diferente que a gente pode fazer, que a gente pode aprender, mas sem dúvida nenhuma, para todo mundo aí que está nos assistindo, eu acho que o maior ensinamento e a maior lição que a Marcilene deixa para nós hoje é o servir e o amar o outro, né? A gente pode fazer isso em todo o tempo, a gente pode fazer lá na África, a gente pode fazer no nosso trabalho, a gente pode fazer dentro das nossas casas, a gente pode fazer com conhecido, com desconhecido. E carregar isso é um privilégio, né? Porque esse é um sentimento que, infelizmente, ele parece que está muito adormecido na vida das pessoas. Na verdade, as pessoas precisam se recuperar, em primeiro lugar, amar a si mesmo, né? Porque muitas vezes não amam a si mesmo. E por último, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu também creio que é o principal, que é o amor a Deus e o servir a Ele em primeiro lugar, e é Ele que tem nos sustentado até aqui. Eu tenho a certeza disso, que tem sustentado também o meu dia a dia, aquilo que eu faço como executivo dessa companhia. Trabalhamos muito, somos apaixonados por aquilo que fazemos e cremos que tem um Deus que abre portas. Então, esse é o melhor trabalho que você poderia ter, que quem está nos assistindo talvez poderia ter como a gente tem, né? Basta eles quererem descobrir isso daí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe e que você alcance todos os seus sonhos aí, os seus objetivos. Obrigada eu, falando assim com o William, olha que chique. Obrigada pela essa oportunidade de, pessoal, conhecer um pouquinho a Marcilene, né? Que às vezes vê correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. E assim, é uma oportunidade bem legal, né? Do pessoal conhecer um pouquinho. Joia, muito bom. Obrigado, pessoal, grande abraço a todos, valeu. Obrigada.